Olá, eu sou a Sumika, sou médica geriatra, fundadora da Goki Geriatria e hoje eu estou com mais uma pessoa do meu time, a Eliane Mello, minha amiga aqui, psicóloga, e ela vai falar sobre um assunto com a gente que você pode estar vivenciando em casa. Você tem a impressão que um familiar seu idoso tem manias? Então é sobre isso que a Eliane vai falar, se é mania, se não é, e o que a gente pode fazer com isso. Eliane, o que você acha desse assunto? Pois é muito comum as pessoas comentarem, né, que os idosos eles têm certas manias. Ele acaba tendo alguns comportamentos que muitas vezes incomodam os filhos, né, a família. E a gente precisa entender assim, que tipo de mania é essa? E realmente, será que a gente precisa intervir, né? Será que é nocivo para a vida do idoso ter essa quantidade de manias? Mesmo que seja poucas também, mas é um questionamento muito comum. E Eliane, na verdade, a gente estava conversando, mas pode ser que a gente considera mania apenas seja um hábito cultivado há muitos anos, né? Queria que você comentasse isso. Então, a questão da mania depende muito da personalidade da pessoa, né, da história de vida e o que ela vai adquirindo no decorrer dos anos e que ela justifica, então, como sendo algo que ela acha que é mais fácil de lidar daquela forma, tendo alguns comportamentos que acabam sendo repetitivos, né? Nas famílias, quando nós temos filhos, então, nós já vamos adquirindo formas de lidar com a família, forma de lidar com o filho, com o ambiente. E quando esses filhos às vezes crescem e aí se tornam adultos, talvez eles tenham outras formas de analisar as situações diferentes do que nós fizemos, né? E aí começa a ter alguns desencontros entre os filhos e os idosos. E aí começa um questionamento. Nossa, mas por que meu pai tem essa mania? Por que ele faz desta forma? Né? Porque os filhos começam a achar que poderia ser feito de outro jeito e se incomodam com o comportamento dos pais. E Eliane, esse comportamento que nós filhos, né, acabamos tendo incômodo, na verdade, tem um lado positivo, que é o papel crescente do filho como um cuidador do pai. Às vezes você não precisa estar dentro da casa ou lidando com o dia a dia, mas o filho passa a ter algum cuidado, prestar atenção para garantir o bem-estar, a segurança. Então tem um lado positivo do filho observar, mas também tem um lado que pode ser negativo desse excesso de crítica, excesso de querer intervir em alguns hábitos desse idoso. Me fala um pouco sobre isso. Sim, sem dúvida. O que a gente percebe é que realmente precisa desses cuidados, né? Os filhos querem ter um cuidado maior com o idoso, se preocupa com o bem-estar dele, mas a gente precisa entender assim, será que é um cuidado às vezes excessivo? Será que esse filho está respeitando a autonomia e a independência do idoso, as escolhas que ele faz durante a sua vida? E isso vai depender muito da comunicação, do que foi o desenvolvimento dessa relação no decorrer dos anos, né? Isso não vai acontecer só na terceira idade. E o que a gente percebe é que com o decorrer dos anos, essa comunicação vai se fazendo efetiva ou não, né? Quando o idoso precisa desse auxílio do filho nas rotinas do dia a dia, né? E aí a gente precisa entender até onde a família pode intervir ou não nessa relação ou na vontade do próprio idoso. Então é muito importante a gente construir ao longo da vida uma comunicação em que se possa falar sobre coisas importantes, né, do envelhecimento, né? Então precisa se criar um caminho para isso, né, Eliane? Sim. Me fala uma coisa, então você mencionou que às vezes a gente não precisa interferir, até não deve interferir em alguns hábitos que muitas vezes consideramos como manias, né? Quando que a gente não precisa interferir?
Então, essa interferência dos filhos, ela só deve ocorrer se a gente perceber que isso traz algum risco à saúde do idoso, ou, né, traga algum prejuízo na vida cotidiana. Então, os filhos precisam observar, será que isso que eu considero como uma mania e que isso me incomoda e pode prejudicar o meu pai ou a minha mãe, né? Isso está sendo realmente prejudicial a esse idoso ou não? Ou é só um querer meu que seja diferente? Perfeito, Eliane. E aí a gente entra num território que é muito importante da gente pautar, que é o interferir, só que com outras roupagens que não seja o conflito, né, Eliane? Então eu queria que você falasse agora algumas dicas para que a gente possa pensar em atitudes, né, em hábitos que o idoso tenha, que tenham alguma repercussão negativa e que possa ser conversado, e como é que a gente pode fazer isso? A primeira dica é ter empatia. Você se colocar no lugar do idoso faz com que você perceba quais são os motivos que fazem ele ter determinados comportamentos, e isso faz com que você tenha uma melhor compreensão da situação. A segunda dica é: tenha paciência. O idoso, ele tem um ritmo diferente do seu, então é importante que você exercite essa paciência ao se relacionar com ele. Isso acaba sendo muito importante também. A terceira dica é: pergunte a opinião. Ao invés da gente impor, né, o que a gente quer com o idoso, o importante é saber: pai, mãe, vovó, o que você acha sobre isso? Isso faz com que a relação se estreite mais e vocês podem ter melhores resultados. A quarta dica é: mostre os benefícios. Então, ao invés de você só falar o que você acha a respeito dos comportamentos, qual é a sua opinião, mostre também o porquê que vai ser importante ele modificar o seu comportamento no dia a dia. A quinta dica é: faça as coisas de forma descontraída. Ao lidar com o idoso, não necessariamente você precisa agir de forma mais séria, trazer o assunto de uma forma mais rígida, né, impondo certas situações. Então, trazendo de forma descontraída, falando, explicando, talvez realmente essa comunicação fique melhor. A sexta dica é: preserve a autonomia. Diante disso, sempre verifique se você não está sendo muito intruso nas questões do idoso, respeite o espaço dele. Que bom, Eliane. E você vê como o respeito, como o carinho, como uma comunicação clara e com intenção é muito importante, né? E isso pode trazer a transformação da atitude do idoso de uma certa mania para algo um pouco mais seguro ou mais saudável. Eventualmente, mesmo tendo toda essa boa vontade, talvez a gente não consiga ajudar o idoso a ter um comportamento que nos pareça mais seguro, né? E Eliane, também tem os comportamentos que a gente entende como manias, mas elas são sinalizadoras de algum problema que passa um pouco de um hábito antigo, que pode sinalizar até problemas psicológicos ou psiquiátricos. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, doutora Sumika. O que a gente percebe é que algumas situações realmente a gente pode lidar com essa questão das manias, de comportamentos repetitivos, né? Que o idoso traz durante a vida dele, vai se tornando mais intenso às vezes na terceira idade, mas também tem alguns comportamentos que eles são considerados alguns desajustes que podem realmente se tornar algum transtorno mental. Então nós temos que ficar muito atentos a isso, né? Alguns comportamentos como excesso de preocupações com algumas doenças, ou excesso de comportamentos de limpeza, tem que ficar realmente limpando o tempo todo, achando que não tá bom, trazendo um incômodo e até uma sensação de sintomas ansiosos. Isso faz com que
a gente tenha que ficar atento, porque talvez isso não fazia parte do repertório anterior do idoso. E ele começa a ter esse tipo de comportamento no momento atual, né? Nessa outra fase. Então nós precisamos estar atentos a isso, até para que nós possamos buscar a ajuda profissional, entender, será que esse idoso precisa de uma avaliação médica? Será que esse idoso vai precisar de uma psicoterapia porque realmente está num quadro de ansiedade elevado ou de qualquer outro transtorno psíquico que a gente identifique? Então, se esse idoso começa a ter um comportamento muito diferente do que era anteriormente, é importante que a gente procure auxílio profissional. E além disso, né, Eliane, você como especialista em neuropsicologia, né, uma coisa que a gente também deve alertar é que junto com essas manias, se por acaso houverem manifestações também de perda de memória ou de falta de localização de tempo, de espaço, isso pode estar nos indicando um processo de degeneração cerebral, como as demências, né? Então, isso é um alerta para que você leve teu idoso para uma avaliação médica, e aí isso passa a não ser uma mania, passa a ser um sintoma dentro de uma condição médica que tem tratamento, né? Sem dúvida. É importante ficar atento a todas essas características que podem aparecer no dia a dia, e a gente precisa cuidar para que isso não se agrave ou que não seja cuidado de acordo com a necessidade do idoso. E eu queria lembrar a todos que se você está enfrentando isso na sua casa, mesmo que você esteja lutando, nem sempre você chega aos resultados que você gostaria. Eliane já enfatizou, mas procure ajuda. Então, nós temos vários profissionais que podem te ajudar nesse sentido. A Eliane, como psicóloga, pode responder pela classe dela, vários profissionais da psicologia podem colaborar com isso. Procurar um médico também, principalmente os geriatras, podem colaborar. Então, procure a ajuda e a opinião de um profissional para ajudar a tua rotina com o idoso ser mais leve, e às vezes as informações podem trazer uma tranquilidade que você talvez não tenha agora. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje da Goki Geriatria. Eliane e eu estamos felizes de ter tido você aqui conosco. Se você passa por essa situação, comenta por favor e conta o que você vivencia e o que você precisa de ajuda, ou como você conseguiu ser bem sucedido em ajudar uma pessoa amada a viver um pouco diferente do que estava habituado. Se você quer ouvir outros assuntos também, conta pra gente que assuntos são esses. E se você gostou do vídeo, achou útil para alguém, manda para essa pessoa, compartilha no seu WhatsApp, ou convida essa pessoa para conhecer nosso canal, que é a Goki Geriatria, e a gente vai ter muito prazer em ouvir vocês. Bom, um beijo para você e até a próxima. Um abraço.